Os Estados Unidos, ele tem comandos de áreas geográficas. Áreas de responsabilidade geográficas. Do não sei o quê, AOR. Áreas de responsabilidade geográficas. E aí eles têm o Indo-Pacífico, o Africano, o Central, o Europeu, o Northern e o Southern, que o Northern é a América do Norte, o Southern é a América do Sul, e o Indo-Pacífico é a Ásia toda, ali do Índico também, africano já diz o nome, o Central é no Oriente Médio e o Europeu. Então, ele tem esses comandos que são de orientação ou de divisão geográfica e tem os comandos especiais por funcionalidade, de forças especiais, o cibernético, o de transporte e o estratégico. Tem 4. E aí eles criaram o comando espacial. E o comando espacial, ele foge todas as regras. Por quê? E parte do entendimento que ele foge de todas as regras é para a gente compreender o quanto... Claro, você sabe disso melhor que ninguém, né? O quanto o espaço é diferente. Mas do ponto de vista da astropolítica, também é diferente. Claro. Porque o comando espacial, ele tem dupla utilidade. Ele é um comando funcional, porque o espaço oferece capacidade de combate para todas as outras forças, para a marinha, para a aeronáutica, para o soldado, para o exército, para os fuzileiros navais, para a guarda costeira. Então, o espaço ele é um comando funcional, mas pela primeira vez, com a criação do comando espacial, os Estados Unidos criou uma área de responsabilidade geográfica. E aí começa o problema, porque a própria etimologia da palavra geográfica... Tinha que ser na terra, né? Isso, porque geo é terra, né? Gráfica é descrição, então descrição da terra. Mas no espaço. Isso, então por isso que eles criaram o termo astrográfica. Caramba! Entendeu? Por quê? Porque você vai estar lidando com um comando que tem uma amplitude jamais vista. Não existe nenhum outro comando na história militar que tenha o escopo e o tamanho que esse comando tem. Lógico, porque aí é o quê? Tudo, né? Isso, ele começa da linha de 100 quilômetros para o infinito. Literalmente para o infinito. E aí tem muitos problemas e dificuldades com isso. Porque como é que você toma conta de um espaço desse tamanho e, ao mesmo tempo, oferece o suporte que esse espaço representa cada vez mais para as forças na Terra? E um dos entendimentos estratégicos sobre o espaço é que o espaço é uma área multiplicadora de força. E esse é um conceito militar que diz o seguinte: o espaço ele potencializa as capacidades das outras forças. Sim. E o que é óbvio. Meio óbvio. Mas... totalmente óbvio. Você não consegue hoje um soldado americano... Ele precisa de um localizador de GPS, ele precisa de uma comunicação de satélite, ele precisa do auxílio de um drone que está sendo pilotado por um satélite que está dando as diretrizes e direcionamentos. Nada mais funciona se não tiver coisa no espaço. Sem essa ferramenta. Então, o espaço tem essa função. E aí, tem um ponto que a gente perdeu lá atrás, mas que agora eu vou trazer ele de volta, que amarra com essa história, que é a questão nuclear. Não existe lançamento nuclear sem o apoio logístico espacial. Não existe a doutrina de MAD, que é destruição mútua assegurada, sem os satélites de leitura e reconhecimento e aviso de um lançamento de alerta de uma bomba atômica do seu inimigo. Que são satélites de leitura termal. Que é o ZenRoll faz. Isso. Todos esses satélites que vão ficar sabendo que foi lançada uma bomba. Tanto que o símbolo deles ou é uma águia, o próximo agora vai lançar uma raposa. Que eles ficam de olho nessas coisas aí. Mexeu, para o pessoal entender, mexeu qualquer coisa, aquilo lá cria uma anomalia. Qualquer que seja, térmica e tal, o cara sabe exatamente, os caras estão mexendo o negócio lá. E aí, o que podem fazer, né? A gente não sabe. Mas entendi. Aí, então o espaço, ele domina, né? O espaço, ele criou a possibilidade da guerra atômica, sem falar nos mísseis intercontinentais balísticos que entram na atmosfera, né? Saem da atmosfera, e voltam. Então, assim,
não tem como você falar... E aí você me fez uma pergunta e a gente se perdeu, mas você me perguntou, agora eu lembrei. Por que a gente não teve confronto espacial? E eu ia chegar nessa explicação, mas agora eu volto para ela. Porque existiu receio de que um ataque à infraestrutura espacial era uma preparação para um ataque nuclear. Entendi. Então você não poderia atacar certos satélites, porque na verdade o que você estava tentando fazer? Debilitar a minha capacidade de saber que você estava se preparando para um ataque nuclear. E isso é um grande problema. Porque aí você vai perceber que você está escalando, né, você está preparando uma grande escalada. Exatamente. Então meio que ficou não era um acordo, mas um entendimento de que se você acertasse a infraestrutura espacial de alguém, era tipo uma declaração de guerra. Isso. Quase nuclear, uma guerra nuclear. Né? Então ninguém fez isso. E a gente não teve, né, depois dessa aeroespacial, uma grande guerra. O mais perto disso foi a Guerra Fria, que não virou uma guerra quente. Mas aí agora, né? E a da Rússia na Ucrânia? Então, a guerra da Rússia na Ucrânia, os russos escolheram não destruir nada cineticamente. Não foi um confronto total de ataque. Entendi. Porque... guerra total, que o pessoal chama, né? Porque assim, primeiro que poderiam achar, guerra total, poderiam achar isso, que ele estaria... Putin está disposto a usar uma bomba atômica também. Esse medo continua valendo. Teve gente que propôs a ideia de criar um tratado para falar assim, vamos identificar quais são os satélites que não pode atacar. Só que aí tem um problema. Você vai contar qual é o satélite. Isso, você vai contar o seu segredo, né? Isso. Vamos saber, aquele então vamos mandar um outro satélitezinho para ficar paradinho do lado fotografando, né? Só espionando e entendendo como que ele funciona. Tem outra questão que a infraestrutura espacial funciona. Ela é fundamental para impedir que que o presidente americano ou o presidente de um país dê a ordem de lançamento. Sem a infraestrutura espacial não tem garantia de ordem de lançamento. Porque toda a estrutura ou a capacidade de comando e controle está linkada com esses satélites. E alguns desses satélites têm até proteção para aguentar explosões nucleares espaciais, de radiação. Sim. E resiliência, enfim. Então, você tem um monte de medidas para conter que aqueles satélites não sejam destruídos. Então, em parte, a gente nunca teve um ataque espacial, porque isso poderia desencadear uma guerra nuclear. Há um medo mesmo. Isso. Era um receio e era uma das grandes coisas. Agora, e você acha que é um receio? É válido isso? É válido? A gente ter uma guerra nuclear ou o satélite acabar desencadeando uma guerra nuclear? O satélite acabar desencadeando. Com certeza. É? Se você, assim, e isso é uma coisa que um confronto entre Estados Unidos e China, por causa de Taiwan, e eu tenho falado bastante disso, uma das maneiras de debilitar a capacidade americana de combate... lá no espaço. Isso. É acabar com a superioridade espacial americana. Só que existe um risco nisso, que é o risco de você destruir um satélite que seja um satélite crítico para o alerta de um lançamento nuclear. Os Estados Unidos podem ler a destruição chinesa de um satélite seu como uma declaração, como uma ameaça, como uma preparação para a China lançar uma bomba atômica. E é óbvio que isso vai ter que suscitar uma resposta. Então, esse perigo existe. Esse perigo é real. Nós estamos numa linha aí tênue, então. Agora, tem uma coisa que... Porque você não sabe quem está no poder, né? Entra um e tal. O Biden, acho que não. Ele é mais tranquilaço, né? Ele é. Mas dependendo de quem entra aí... Mas a questão com a China é assim... O Biden tomou medidas mais duras ou tão duras, ou deu sequências do Trump na questão tecnológica e toda. Então, existe meio que um consenso bipartidário nos Estados Unidos de que a China é o grande problema e a grande ameaça. E meio que a população, a opinião pública, todo mundo vai exigir uma resposta. Sim. Qualquer coisa Qualquer coisa vai gerar, sabe? Se pro balãozinho lá já fizeram aquilo, cara, imagina se destrói um satélite. O que os caras iam fazer? Caramba, tá vendo? Então, tá vendo, pessoal? O espaço, ele é um lugar estratégico pra caramba, cara. Muito estratégico. Muito, né? Assim, tem uma outra analogia que fala-se muito, né, nessa discussão astropolítica, que é a ideia do high ground.
Então, existe um conceito militar que é o terreno-chave, é key terrain. E esse terreno, ele diz o seguinte, qual é o lugar, quais são as coisas mais importantes? Se o combate é terrestre, em solo, aquele que está no terreno mais elevado tem uma vantagem. Quando você transporta o combate para o mar, não é a elevação de terreno que faz diferença. É o quê? Corrente, onda, estreito. São outras lógicas que ditam o terreno-chave. E aí, uma das analogias que se faz mas se você está no espaço, você está no terreno elevado. Você está de cima, você tá olhando mais elevado, todo mundo. Né? Então, você pode atacar de cima e é muito mais fácil. Claro que aí tem aquela questão, né, da resposta que eu mencionei dos mísseis de terra, e isso seria um problema, porque uma capacidade não tão sofisticada é capaz de qualquer um alcançar. Então, talvez essa analogia não sirva para dizer que é o terreno elevado. Uhum. Mas você ainda assim, tentando aplicar essa ideia do terreno elevado, qual é o terreno-chave do espaço? O poço gravitacional. Entendi. A questão de propulsão e energia é o elemento crítico do combate naquele espaço. Entendeu? Então, essa é uma lógica. Outra lógica interessante que esses militares americanos do Comando Espacial têm feito, ou têm trazido, a ideia de que a palavra global ela não compreende a escala e a dimensão do que nós estamos lidando quando se fala em espaço. Porque, assim, a noção de Global Commons, né, que eu falei... Sim, o Global Commons não serve. Não serve, né? Porque os americanos falam assim, primeiro os conflitos eram regionais. E aí depois eles eram em várias regiões. Então eles viraram global. Um conflito hoje é global. Um conflito dos Estados Unidos com a China ou da Rússia, ele é uma coisa global. Ele pode acontecer em vários lugares simultaneamente, vai afetar o mundo todo. E aí eles começaram a usar a palavra supranacional para ser acima das nações. E aí agora, dentro do mundo espacial, eles estão usando a palavra supraglobal. Caramba, os caras vão inventando uns termos, porque eles precisam falar assim, eu preciso de alguma coisa que demonstre o que é esse lugar. Ele não é um lugar só da Terra, ele é transregional, porque nós oferecendo satélite para todas as forças em todas as regiões, mas ele transcende, porque nós estamos falando de um combate que pode acontecer, que é a guerra espacial, num outro ambiente com outra lógica, com outro terreno-chave, com outro funcionamento, com outro tipo de vale, de montanha, entendeu? Então, eles estão tentando falar assim, olha, se a gente não conseguir começar a entender qual é a nomenclatura, qual é o funcionamento desse outro ambiente, nós não vamos conseguir... Não vai estar dominando aquilo ali, né? Combater e travar uma guerra ali. Tem uma analogia interessante nessa ideia de AOR, né, que é a área de responsabilidade. E assim, uma das definições primeiras assim, de guerra de área de responsabilidade foi o Júlio César, no Império Romano. E aí ele virou e ele queria dominar a Gália. E ele precisou dividir os territórios da Gália em três grandes áreas. E deu essas áreas para comandantes tocarem cada área, cuidarem de cada área. Os critérios que ele usou foi o terreno, foi os tipos de leis que se aplicavam em cada regiões e o nível da ameaça. E um dos objetivos dele era a preocupação com as tribos germânicas. E aí ele pegou... uma das primeiras coisas que ele fez, quando ele definiu as áreas, foi dar um jeito de garantir a devolução e a proteção de uma área que estava o povo Helvete, que era um povo ali da Gália que poderia servir de buffer, de tampão entre as tribos germânicas, sem elas atravessarem o Reno para chegarem no Império Romano. E aí, por que eu estou falando disso? Né? Para entender como que surge essa história de área de responsabilidade, como ela sempre existiu dentro da doutrina militar, e como que a gente pode aplicar ela no espaço e como que a gente tem que ler ela. E uma das coisas que o Júlio César fez naquele momento, ele não deu importância superior
para nenhuma das áreas de responsabilidade que ele delimitou. Ele virou e falou assim, todas trabalham pelo mesmo objetivo comum. E isso é um pouco da doutrina, né, ou da maneira como o Comando Espacial Americano absorveu. Ele falou assim, olha, nós somos só mais uma área. Mas desculpa, gente, nós não somos uma área como as outras. Primeiro que o nosso tamanho é, assim, indescritível. Depois que a gente funciona com uma lógica totalmente distinta de tudo que vocês já imaginaram. Enfim. E todos vocês aí vão depender da gente aqui. Isso, e vocês precisam entender como é que ela funciona. E esse entendimento, nos Estados Unidos, ele é bem feito ou não? Você acha que ainda tá? Como que é? Acho que a opinião pública não tem uma total compreensão, mas os tomadores de decisão... Eles aí manjam. Manjam. E assim, a sofisticação, por exemplo, a força espacial que você falou. Bom, Estados Unidos é o único país do mundo que tem uma força espacial. E a força espacial americana tem por volta de 8 mil... Não sei se você sabe o nome, Sérgio, de quem serve na Força Espacial. Não, como que é? Guardiões. Guardiões? Guardians. Eu sei que eles têm até farda. Isso. Que o pessoal até zoa, né? Fala, farda pra quê? Isso. Então, eles chamam guardiões. Não é fuzileiro naval, não é marinheiro, não é soldado, é guardião. Caramba, que maravilha. Guardiões da galáxia. Isso, são os Guardians. São 8 mil Guardians. Tem um orçamento por volta de 26 bilhões de dólares por ano. Mais que a NASA, cara. Isso. Pouco mais, né? Também a NASA não está muito... Sei lá, o último número que eu tinha visto... 21, 22. Né? E assim, não é a primeira. Os russos já tiveram uma força espacial, só que perderam esse status, foram incorporados na Força Aérea. Mas é a primeira força espacial. E aí você fica pensando, pô, uma força espacial. Para você é óbvio, né? Você falou, pô, eles têm até uniforme. Para quê? Tipo, ninguém tem essa consciência, mas não tem soldado. E isso é uma coisa que esses comandantes espaciais, do Comando Espacial e da Força Espacial, eles falam. Por volta de 600 indivíduos, seres humanos, saíram da Terra e foram para o espaço ao longo do tempo. E ficaram assim, nas órbitas mais baixas, né, nos espaços mais próximos da Terra. Então, é um espaço de combate aonde não tem ser humano. Exatamente. Não vai ter, e não tem soldado lá. O combate está acontecendo aqui. É isso. E são com máquinas. E quais são as máquinas? Satélites, de novo. Essa é a guerra espacial, né? E você que está assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá para você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só para os membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mó merreca, custa menos de R$8, irmão.